trilheiros do Brasil e do mundo. Estamos aqui mais uma vez, novamente, no canal do YouTube dos Caminhantes do Cerrado, hoje para falar de um caminho muito bonito, um caminho novo que está sendo implementado, que é o Caminho das Ararunas. Esse caminho ele fica na Paraíba, e aí eu vou pedir para vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, que por favor se inscrevam, que toda semana tem vídeo novo, tem falando sobre lugares bacanas, ou travessias que nós estamos nos organizando para percorrê-la. Então, se você está inscrito, você recebe a notificação da chegada de vídeo novo. Ele, depois de gravado aqui, ele vai demorar 1 ou 2 dias para ser disponibilizado lá. Dessa maneira, a gente permite também para aquelas pessoas que não podem participar no momento da live, possam vê-la depois. E quem tiver interesse de conhecer com mais detalhe o caminho, pode também rever toda a live. Eu sou Rose Faria, eu sou uma das idealizadoras aqui do projeto Caminhantes do Cerrado, Trek para Todos. O nosso foco são as trilhas, e as travessias e os caminhos de longo curso. Para tanto, nós promovemos treinos locais, semanais, então os terratenses têm muitas oportunidades para se prepararem para essas travessias de longo curso. Todos os treinos estão gratuitos, e além dos treinos gratuitos, os Caminhantes do Cerrado também oferecem toda a orientação sobre o que levar, o que vestir. Nós damos orientações em todos os aspectos, para que realmente o caminhante vá fazer sua travessia com tranquilidade, né, sabendo como se preparar, evitar uma bolha no pé. E a gente tem uma equipe de condutores voluntários, né, eles se dispõem a conduzir grupos e promover esses treinamentos. E a partir de hoje nós estamos iniciando um programa de preparação especial para quem está inscrito nas travessias. Todos aqueles que estiverem inscritos e tiver confirmada a sua participação na travessia, eles terão um treinamento especial. E a nossa condutora voluntária, a Gabriela Martins, ela vai estar organizando aí uma agenda de treinos com a galera que já está inscrita em várias outras travessias que vão ocorrer, algumas antes, né, do Caminho de Ararunas e outras depois. Então, quando também a pessoa que for se inscrever do Caminho de Araruna, ela também vai ter direito a um treino especial para se preparar. Mas eu acredito que esse caminho aí vocês vão fazer com o pé nas costas, né, Ricardo? Bom, pessoal, o Ricardo é nosso parceiro, o mais novo parceiro dos Caminhantes do Cerrado, foi escolhido a dedo. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando nós participamos do primeiro Congresso Brasileiro de Trilha de Longo Curso, lá em Goiânia, né, minha terra natal, e de lá para cá a gente se encontrou em algumas reuniões virtualmente, e mês passado ele estava de férias, passeando aqui em Brasília, ele teve aqui a gentileza de reunir conosco para a gente fechar esse roteiro. Como eu falei para vocês, o Caminho das Ararunas é um caminho novo, ele faz parte da Rede Brasileira de Trilha de Longo Curso, e o Ricardo, além dele, ele também é um voluntário, né, então ontem, hoje mesmo, ele estava lá trabalhando na sinalização desse caminho, né, vocês sabem que a grande parte desses caminhos hoje são quem trabalha mesmo são os voluntários, e além de ser voluntário, o Ricardo, ele é geógrafo, e é também historiador, e ele é também o sócio da empresa de ecoturismo Aventura Araruna Adventure, que é a nossa parceira hoje, né, que vai nos ajudar nessa organização e da logística desse caminho. Como ele é novo, é um grande desafio, tanto para o Ricardo como para mim também. Então, a gente vai ser meio que pioneiros, assim, para percorrer de ponta a ponta esse caminho nos 8 dias, e aí a gente vai estar pensando em ficar 10 dias por lá, o primeiro dia para descansar e o segundo dia para descansar, para voltar para casa. Vocês todos vão poder ter a oportunidade de conhecer espero que todos vocês conheçam o Ricardo, pessoalmente, que é uma pessoa ultra, mega legal. É claro que eu não vou aqui me delongar mais sobre a apresentação do Ricardo, porque se eu fosse ler tudo aqui, vocês iam cansar, mas ele é uma pessoa muito engajada aí, né, com essa questão do movimento de associativismo, muitas coisas bacanas aí. E, Ricardo, fique à vontade, vou deixar contigo a palavra, aí você me fala que eu vou te ajudar aqui na passagem do material que você escolheu para fazer a apresentação, ok? Ok, Rose. Então, boa noite, pessoal, é um prazer, né? Eu sou o Ricardo Henrique, sou natural aqui da Paraíba, meus avós são potiguaros do Rio Grande do Norte,
vieram para cá em 1880 plantar café e por aqui ficaram, né? Então, como Rose falou, eu sou geógrafo em formação acadêmica, sou especialista em geohistória do Brasil e faço caminhada, trilhas e acampo desde meus 12, 13 anos de idade, que já faço isso aqui na região. Conheço muito bem aqui a região, né? E vai ser um prazer receber vocês aqui, né, em Araruna, na Paraíba, nos municípios aqui vizinhos. Na realidade, a gente está numa região de transição entre litoral e sertão, né, uma região serrana, uma região serrana. A gente está aí 590, 600 metros acima do nível do mar, né, nossa altitude aqui. Rose, só uma observação, vamos deixar o vídeo para o final, tá? Vamos passar logo os slides, e aí vou fazer a apresentação, e as dúvidas, claro, o pessoal poderão perguntar, fazer seus questionamentos, suas observações no final, tá certo? Pode ser assim, né? Então, combinado? Vamos lá. Então, assim, o que as pessoas sempre me perguntam, geralmente, é por que Caminho das Ararunas, né? Caminho das Ararunas, porque aqui, nossa região, ela foi colonizada, as primeiras pessoas que chegaram aqui, o homem branco, vamos dizer assim, foram os potiguares, porque a gente está muito próximo do litoral do Rio Grande do Norte. A gente está a 80 quilômetros em linha reta do litoral do Rio Grande do Norte. E aí, no final de 1700, 1800, os primeiros animais vistos aqui nessa região foram as ararunas, que tinham em excesso. Hoje, infelizmente, não existe mais, elas foram extintas, entraram em extinção, né, essas araras. E araruna no Tupi-Guarani quer dizer arara preta, na língua indígena, né? Claro que as araras não eram pretas, eram azul escuro, é uma questão de óptica, né? E lá na bota vai ter a Pedra da Boca, que vocês vão conhecer, que for vir para a trilha, é uma grande rocha em granito, que tem formato de uma boca humana, né? Que é um parque estadual, que ele recebe visitação de pessoas do Brasil e de vários países, né? Por ter diversos, além de cavernas, sítios arqueológicos, grutas, sítios rupestres, né? Então, tem muita pesquisa científica, muitos geossítios, publicações em revistas científicas, mundo afora, pessoas do mundo todo vêm fazer pesquisa nesse lugar, e a visão e a beleza paisagística é única, né? Única, é um lugar fantástico, além de que tem rochas com formações em formatos de crânio, como se fosse a cabeça de um humano, né? Isso vocês vão poder ver em loco quando estiver aqui. Então, Rose, pode colocar aí a apresentação, por favor, se possível. Bom, enquanto o Rose vai tentando colocar, eu vou falando sobre a região, uma descrição da região. A gente está na mesorregião agreste, né, da Paraíba, e na micro-região do Curimataú. A mesorregião agreste é uma região aqui, na nossa região, no caso de Araruna, os índices pluviométricos de aqui, em média, de 800 milímetros a 900 por ano, né? Nesse momento aqui, esse mês, é um dos meses que mais chove. Hoje mesmo está chovendo o dia todo, praticamente. E as menores temperaturas que nós enfrentamos aqui em Araruna, geralmente pode ser de 14, 16 graus entre o mês de maio e agosto, que são os meses mais frios, né? Isso durante a noite. Durante o dia, nossas mínimas é 19, 20, 21 graus. Esse mês agora de maio a agosto.
Final de setembro até fevereiro é o nosso mês que geralmente não chove. No máximo, um sereno na madrugada, né? Então, a vegetação de caatinga começa a ficar realmente cinza, esbranquiçada, pronto, tá aí, bril, né, Rose? Bom, né, então tá aí, vocês estão vendo aí que tem uma seta aí que padrão comum da rede brasileira de trilhas, né, que aí tem a bota e a pegada da bota, uma rocha que é a pé da boca, que na realidade tem um formato de uma boca lá na pedra, e 3 ararunas que simbolizam os nossos animais, né, não só os pássaros, os primeiros que foram encontrados aqui pelos colonizadores. Hoje, esses animais, infelizmente, não se encontram mais, foram extintos na nossa região por diversos fatores, né? É uma região relativamente, densamente bem povoada. Nosso plano, quando a gente implementou a trilha, seria a gente tentar trazer, com a ajuda de uma ONG, essas araras de volta. Só que a gente não sabe se isso vai ser possível, porque existem vários parques de energia eólica se instalando aqui na região. Eles estão investindo uma média de R$ 1,5 bilhão de reais em energia eólica, ainda está em fase inicial embrionária, né? Então a gente não sabe se isso vai ser possível. É uma outra discussão. Rose, você pode passar para o próximo? Bom, a trilha hoje ela está com 130 quilômetros, né? Ela está com 130 quilômetros. Desses 130, cerca de 115 quilômetros estão sinalizados, né? Desses 115, 4 trechos a gente considera que estão bem sinalizados, outros a sinalização está sendo reforçada, e a gente está fazendo algumas pequenas mudanças ou alterações, né? Já que há trechos que passam em terra privada, até quando eu estive em Brasília, que você falou sobre isso, eu acho que isso é comum de boa parte das trilhas. Geralmente, quando o proprietário vem da terra a outro, então, às vezes, o outro ele acata, autoriza, permita, dá anuência, outros não permitem, e aí a gente precisa fazer uma alteração, não só no trecho, mas na sinalização também. Então, a trilha tem 130 quilômetros, desses 130, cerca de 115, 110 sinalizados, né? Então, a trilha ela começa ao lado dessa capela, é uma capela que ficou construída em 1830, é o marco zero do município de Araruna, da trilha ela começa, né? E finaliza na comunidade rural, aqui na divisa de Araruna com Cuité, que é um outro município paraibano, bem na divisa, né? E ele corta o município de Araruna, de Dona Inês, Riachão, Tacima, né? Esses 4 municípios, e termina na divisa com o município de Cuité, aqui na Paraíba. Um detalhe, quem vir para a trilha sempre vai estar caminhando ao lado da divisa com o Rio Grande do Norte. Você sempre vai estar vendo o Rio Grande do Norte ao seu lado direito, quando você estiver caminhando, né, na trilha. Outro detalhe é que a trilha em regiões serranas paraibanas, como eu falei no início, a gente tem uma altimetria de 590 e 600, 610, assim no nível do mar, isso oscila. Então, todo momento você sempre vai estar subindo ou descendo alguns morros, alguns pequenos morros, os maiores que você vai encontrar em torno de 500 metros, 450, o máximo que você vai encontrar. Então, nessa foto aí, como eu falei, o significado da pegada, né? Tem aí um grupo, inclusive eu estou nesse grupo aí, lá na frente tem uma comunidade rural, não sei se dá para perceber, é uma das comunidades mais isoladas, e essa visão lá no fundo da foto já é o Rio Grande do Norte, né? Nosso vizinho aqui, estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, como eu falei, a história da pegada, então a pegada ela vai surgir com a Pedra da Boca dentro, por ser o maior atrativo e, vamos dizer assim, representação geográfica e geológica da nossa região. O maior geossítio com expressão, não por ter formato de uma boca em grande rocha granítica, mas por ter vários sítios arqueológicos lá que estão catalogados no IFAM, né? A gente, na realidade, no município de Araruna, nós encontramos, até o momento, 15 sítios arqueológicos. Nesses 15 sítios,
os arqueólogos, eles identificam que uma civilização que teve aqui entre 7 e 10 mil anos, esses sítios já estão registrados no IFAM, em João Pessoa, né? E na pegada, além do Pedra da Boca, as 3 ararunas, que simbolizam os pássaros e os demais animais que foram encontrados aqui na época pelos nossos colonizadores, assim quando eles chegaram, final de 1700, início de 1800. Rose, pode passar, por favor. Bom, as trilhas de longo curso, eu acho que boa parte você já deve conhecer, né? É uma ferramenta de conservação, né? Inclusive, quando eu estive em Brasília, eu fui visitar o Ministério do Meio Ambiente e uma informação que eu queria passar para vocês é que o Caminho das Ararunas tem uma característica bem interessante. Você vai fazer o Caminho das Ararunas nesses 130, 120 quilômetros, então você vai visualizar 3 tipos de caatinga, né? A caatinga arbórea, que é aquela espécie que tem entre 8 e 12 metros de altura, né? Depois você vai chegar em uma área que você vai perceber que é a caatinga arbustiva, né? Que a gente chama arbustiva, é aquela caatinga que as árvores não passam de 5 metros, fica entre 2 e 5 metros. E tem a caatinga herbácea, né? Que é aquela mais baixinha, ela tem 2 metros no máximo, ela 2 metros, 1 metro, por aí, e é até mais difícil, até mesmo para a gente sinalizar. É um desafio muito grande de sinalizar. Eu sempre falo que sinalizar uma trilha de longo curso na Caatinga, no semiárido, não é fácil. Quer dizer, não é fácil em lugar nenhum, mas na Caatinga, quando você pega a vegetação herbácea, ainda é mais difícil, porque as plantas são muito pequenas, rasteiras, espinhosas, né? E muito finas, né? Então aí você tem que ter outras técnicas, outra forma de manejo da trilha, outras estratégias de sinalização, né? Mas o detalhe que eu queria comentar também é que uma parte dessa trilha, segundo a Universidade Federal da Paraíba, em uma área que vai estar entre Araruna e Cuité e Barra de Santa Rosa e Damião, é a maior área que está hoje em risco de desertificação na Paraíba e no Nordeste, né? Não só pela ação humana, mas porque por estar em uma região já que os índices pluviométricos eles são muito baixos, né? Então, eu acho que a trilha, ela pode ser e ela é uma ferramenta que pode ajudar nesse processo de conservação, de preservação e de conscientização das populações que moram nesse entorno, né? A necessidade de preservar um bioma que é único, que é totalmente brasileiro, que é a caatinga nordestina, né? E sem falar que a gente sabe que é um instrumento de recreação e de saúde, né? As trilhas, as caminhadas que nós fazemos por onde nós passamos, né? Pode passar, por favor, Zé. Bom, a gente sabe também o que a gente tem comentado bastante, né? Eu acho que muitos já devem saber, que as trilhas aí tem fotos, essas fotos aí, algumas foram aí feitas na trilha, né? Que é uma área de campo, raiz, né? O pessoal da bike, lá na frente eu vou falar mais detalhes sobre isso, é que antes a trilha só podia ser feita caminhando. Hoje, esse ano, a gente lançou o trecho onde a trilha pode ser feita caminhando, de bicicleta, a cavalo ou correndo, né? E um detalhe é que a gente sabe que o Brasil tem um público grande de pessoas que caminham, e que geralmente muita gente que caminha lá fora, e que não conhece os biomas que nós temos aqui. Eu acho que a Caatinga nordestina, ela é uma oportunidade para a gente não conhecer só esse bioma, mas para conhecer a realidade do interior do Nordeste, aquela realidade que está além dos livros, além da TV, além do que estão nos blogs, que a gente vê no dia a dia. Então, a gente vê em loco, é interessante. O Nordeste, além do litoral, né, eu acho que é interessante, porque eu que viajo muito, ando muito, também caminho muito. Uma coisa é você caminhar aí no litoral do Nordeste, outra coisa é você adentrar no interior a 200 quilômetros, 150 quilômetros do litoral e ver a realidade realmente como cultural, do clima, do relevo, do solo, da vegetação, como é o comportamento
das pessoas no seu dia a dia, né? A sua cultura, a sua vivência. Pode passar, Rose, por favor? Bom, eu acho que isso aí não, eu coloquei, era uma outra apresentação, mas não vou me deter, que eram as características do senso de montanhismo, quem é o público-alvo, né? Mas eu acho que isso não convém a gente aqui. Eu acho que, pode passar, Rose, por favor? É esse, pode passar. Acho que mais na frente. Bom, sobre a trilha, né, a gente na realidade tem mais de 50 pessoas envolvidas, né, que são voluntários, né, que são condutores, né, que são moradores, né, e áreas de, a gente não, a trilha ainda ela não corta ainda nenhuma área, vamos dizer assim, de parque nacional, até porque o primeiro parque nacional da Paraíba foi criado agora, semana passada, oficialmente. A gente vai passar por dentro de parques estaduais, o Parque Estadual Pé da Boca, que eu considero um dos parques mais bonitos do Nordeste, né, em termos estadual de paisagístico, e áreas de reserva legal permanente, particular, né, e áreas de comunidades, áreas de assentamento, né, são áreas de reserva legais, que também tem áreas de assentamento. Nós vamos passar por muitas áreas de assentamento, que foram as primeiras da Paraíba, porque Araruna é um município da Paraíba que tem mais áreas de assentamentos apropriadas, cerca de 19 áreas de assentamento. Claro que nós não vamos passar por dentro de todos, mas dentro de alguns, né? Então, tem as ruínas históricas, né, de capelas, que foi construído no início de 1800, né, com arquitetura gótica e barroca, a trilha passa na frente, né? Corta alguns cânions que são em granito, lá na frente vocês vão ver algumas fotos, que são em granito, em quartzo rosa, em gneiss, né, que são formações rochosas. São rochas bem mais resistentes do que alguns que vocês encontram aí, por exemplo, no Cerrado, né? Em cerca de 8 capelas, né, algumas em ruínas, outras estão em estado bom de conservação, né? São mais de 50 atrativos naturais e outras construções humanas que a gente vai ver do longo da trilha, né? E mais de 18 lugares de apoio, de paradas, né, que são casas de moradores, associações rurais, pequenos restaurantes rurais, que nós vamos encontrar no caminho, né, pequenas pousadas, áreas de camping, né, que vão estar ao longo do caminho das Ararunas, né. Pode passar, por favor? Bom, né, uma coisa que a gente tem orientado muito os moradores, né, é que eles evitem o máximo possível fornecer produtos industrializados. Então, assim, é comum, vocês vão encontrar as pessoas aqui consomem, acho que já quem já esteve no Nordeste, no interior, deve saber já disso, é a carne do bode, né, do porco, né, o peixe, principalmente a tilápia, né. Então, assim, inclusive, aquelas pessoas, se tiver vegano, se tiver alguém no grupo que não consome carne, sempre avisar para a gente com antecedência, né? Porque os moradores rurais, eles têm esse costume de fornecer essas carnes, né? Que é o bode, a carne do porco, a tilápia, o peixe, ou a carne do boi mesmo, né? Ou a galinha de capoeira. Isso é muito comum eles fornecerem. Às vezes o peru, né? Às vezes o guiné também, né? Outra possibilidade é que visitar apiários com abelhas com ferrão ou sem ferrão, né? Que eles chamam de uruçu, né? Então, é muito comum nessa área de semiárido, para eles sobreviverem, eles criarem abelha, né? Para vender o mel, né? O litro do mel que pode ser 30, 60, 50 reais, 200 reais, dependendo do tipo de mel e de florada do mel da época, né? Isso depende muito. E algumas produções derivadas de leite, né? Algumas pessoas, né, usam o leite do gado, outros dos caprinos, né? Eles usam para produzir queijo, ou alguns laticínios, né? Lembrando que a trilha corta também comunidades quilombolas, né? Comunidades, áreas de assentamento, né? Que alguns ainda preservam algumas características de algumas comidas, algumas danças, alguns contos, né? E a trilha, alguns trechos que vocês vão passar, vocês vão poder ver e vivenciar isso, né?
bandas de pífano, né, que é uma coisa que, aos poucos, a gente sente que vem diminuindo no Nordeste, né, que vocês vão visualizar também, uma coisa que tem diminuído muito no interior do Nordeste é a presença do jumento. Antes era uma coisa que era muito visível, era muito comum ver. Hoje, até para a gente que mora aqui, está ficando difícil, está ficando raro, né? E também a vivência em casas nativas. Você pode visitar a casa do nativo, pode visitar alguns moradores, né? Algumas plantação de algodão, né? Hoje, a gente é o segundo maior plantador de algodão da Paraíba, Araruna. Está voltando muito, né? A plantação de algodão aqui com força. E a plantação também de maracujá, é o maior produtor de maracujá da Paraíba, né? É uma fruta bem vendida, produzida aqui na nossa região. A gente já foi o maior produtor de café, um dos maiores produtores de café e de algodão. Isso vocês vão ver na arquitetura das casas aqui, que tem muito prédio histórico tombado pelo IFAM, que é a autarquia semelhante do governo do estado ao IFAEP, né? O IFAEP, que é a autarquia tipo IFAM, o órgão do estado, que tombou várias casas aqui, né? Do ciclo do café e do algodão. E vão encontrar campos, áreas de camp com estrutura e sem estrutura, né? Áreas de camp que tem desde piscina, apartamentos, restaurantes, banheiros, tipo aqueles camp raiz que não tem estrutura nenhuma, que a trilha passe por dentro ou ao lado desses lugares, né? Rose, pode passar. Bom, obrigado. Então, a trilha, como eu falei hoje, ela pode ser feita de bicicleta, ela pode ser feita de caminhada, pode ser feita correndo, e ela pode ser feita a cavalo, né? Então, assim, hoje a trilha está voltada para esses 4 modais. Eu queria lembrar aqui, Rose, que a trilha, ela vai, a Caminho das Ararunas, ela vai fazer 2 anos agora, dia 10 de julho, que foi lançada. Então, é um bebezinho para a gente ainda, né? Então, as pessoas sempre me perguntam se ela está pronta. Eu digo que ela nunca vai estar pronta totalmente. A gente sempre vai estar melhorando algumas coisas, né? Sempre ouvindo o feedback de vocês que têm costume de caminhar, de fazer trilha, e melhorando sempre, né? Para aqueles que vão vindo. Pode passar? Bom, a trilha, como pode ser percorrida, né? Ela pode ser percorrida por 130 quilômetros e 8 trechos. Antes a trilha era 6 trechos, a gente aumentou para 8. Por quê? Porque as pessoas sempre estavam preocupadas em caminhar, e algumas depois reclamavam, a gente tem que caminhar para concluir a trilha, e a gente acaba não vivenciando, conversando com moradores, experimentando da gastronomia, vivenciando o dia a dia, o que é que eles plantam, o que é que eles colhem. E aí a gente deu uma diminuída. Na realidade, hoje a trilha tem trechos com 18,5 km, tem trechos, daqui a pouco vocês vão ver os trechos, uma tabela aí que vai aparecer, tem trechos com 14,5 km, com 16,5 km, então ela oscila dependendo do dia, tá? Então, o público-alvo da trilhas hoje realmente é pessoas que buscam trekking, mas também a caminhada, porque ela tem trechos que é caminhada, tem uns trechos também de single track, né, alguns pequenos trechos, né? E, inclusive, o trecho lá do Parque Pedra da Boca tem um trecho lá de 3 quilômetros, que a gente tem um caminho lá dentro, que tem um caminho alternativo, porque como tem um trecho de single track, como a gente considera que é um trecho difícil, a gente tem um caminho alternativo para aqueles grupos que nós avaliamos junto com o grupo, se ele tem condições de fazer ou não. Se ele não tem condição de fazer aquele trecho, então a gente tem um caminho alternativo para ele fazer, que é um caminho mais leve, que não precisa de escalaminhada, não precisa de corda, mas vai chegar no mesmo lugar no final, né? E as paisagens são quase as mesmas. Então, a gente geralmente a gente faz alguns condutores aqui, o grupos ou guias, faz grupos de 3, de 7, dependendo do trecho, né? E no máximo 15 também, dependendo dos trechos, né? Por isso que nesse trecho do Parque Pedra da Boca, quando é um grupo de 15, a gente oferece uma rota alternativa, né? Quando a gente vê o perfil do grupo, né? Pela questão de segurança, a questão do tempo. Então, a trilha também está no Wikiloc, né? E as pegadas pretas e amarelas que as pessoas podem fazer a trilha com ela, e, claro, com o nativo,
Geralmente, os trechos, boa parte dos trechos, são feitos com condutores e guias que são nativos da região, que nasceram ali, cresceram ali, são filhos dali daquela região. Então, esses trechos, geralmente, eles mudam, são 3, 4 condutores ou guias diferentes. Né? Pode passar. Bom, a sinalização da trilha, bom, aí tem uma tabela, né, vocês veem aí que o primeiro dia a trilha tem por volta de 16,5 km, 17, né, ela tem poucas elevações, na realidade a trilha hoje ela está em média de 3.600 metros de elevação positiva no total, né, ela pode aumentar ou diminuir um pouco até outubro, porque a gente está fazendo umas pequenas mudanças nela, né, na trilha, mas o trecho número 1, primeiro dia, ela tem por volta de 16,5 km, 17 km, tá? Geralmente as pessoas começam a fazer entre 5 e 5 e meia da manhã, e por volta de 1 e meia da tarde, dependendo do ritmo do grupo, as pessoas terminam. O que é que tem nesse trecho 1? Vocês vão ver capelas, ruínas de capelas em estilo gótico e barroco, grandes lajeiros de pedra cercadas por muralhas de pedra, cânions, vales, mirantes, e vai passar por dentro de comunidades rurais. Né? Essas comunidades, geralmente, elas vendem o quê? Algumas vendem água, vendem um dindim, vendem um sorvete, ela vende algumas coisas ao longo do trecho da trilha, né? No caminho, ao longo desse trecho. No trecho 2, que ele tem 14 quilômetros, é um pouco menor do que no primeiro dia, né? E aí é uma região de caatinga, vamos dizer assim, arbórea, uma caatinga mais densa, mais alta, um pouquinho, mais um pouco, pega uma parte de estradão, uma parte um leito de rio seco, porque nossos rios são intermitentes. Quando vocês for vir, os rios estão secos ou apenas com alguns poços de água, né? Mas esse trecho é um trecho mais curto, e ele termina em um mirante, na casa de alguns moradores, onde eles têm um restaurante, e eles fornecem alimentação àquelas pessoas que estão caminhando, né? Como eu falei, são alimentos, geralmente, da agricultura familiar, né? Que eles produzem ou que os moradores produzem ali naquele raio ali de 5, de 10 quilômetros. Né? Terceiro dia, a trilha ela tem um pouco menor de quilometragem, porém ela tem um pouco mais de subida, ela tem 2 subidas, né, mais puxadas, por isso que a quilometragem é um pouco menor, e vocês vão pegar uma área de vegetação mais estacional, uma mata de vegetação mais serrana, né, uma mata serrana, lembra um pouco a Mata Atlântica, vai lembrar um pouquinho, nem parece que você vai estar na Caatinga, quando chegar nesse trecho aí, né, me parece que está, vamos dizer assim, no semiárido nordestino. A vegetação muda de forma considerável nesse trecho 3. Vocês podem ver aí no trecho 4A e trecho 4B. Na realidade, eles são os mesmos trechos. O que muda do A para o B é que, quando é período de inverno, nesse período, o trecho B, a gente inclui ele em vez do A, porque nele tem umas cachoeiras, umas quedas d'água, para banho, para se lavar, e aí se torna mais interessante. Aí a gente dá essa opção das pessoas fazerem. Como vocês vão vir no período, provavelmente, acredito, de outubro, foi o que a Rose comentou comigo, é um período já de início, de período seco, que não chove, então os rios estão secos, as cachoeiras estão secas. Não sei se é interessante vocês conhecerem. Isso aí vocês vão avaliar depois e vão me dizer, né, se é interessante conhecer esses lugares, né? Claro que tem as formações rochosas, que é diferente, e a vegetação, né? Rose, pode passar, por favor? Lá. Rose? Bom, a sinalização, aí, né? Eu acho que houve um erro na minha apresentação, porque faltou o trecho 7 e 8, peço perdão a vocês, mas eles são em torno de 17 quilômetros. O trecho 17 e 18 são e o 6, né, perdão, o trecho 6. Eu acho que está meio que cortando aí para mim, deixa eu ver só.
Sim, desculpa, eu que estava visualizando aqui errado, me perdoe. Então, o trecho 5, né, ele tem 17 quilômetros, né, é onde tem uma comunidade quilombola, vocês vão passar numa comunidade quilombola, é onde eles têm uma banda de pífano também, também um museu, né, tem um museu, vocês vão passar em museus rurais e museus urbanos, que conta a história um pouco do ciclo do algodão, como o algodão foi importante para a economia da região, porque ele entrou em decadência, né? E assim, esse trecho, além de ser um trecho que vão passar em comunidades quilombolas, em comunidades que tem museu rural, né? É um trecho que tem descidas e subidas, tá? Um pouco mais íngreme, né? Esse trecho 5 é um trecho o trecho 6, que é o dizendo que ele tem 19 quilômetros, eu considero talvez o mais bonito de todos, é o que está o Parque da Boca, e tem uma reserva particular dentro desse trecho. A gente encontrou árvores com 130 anos, 120 anos, né? São árvores bem altas, densas. Você, de repente, está no meio da caatinga e, de repente, no meio de uma vegetação que é totalmente diferente de onde você estava. Então, um dos pontos interessantes é que o Caminho das Ararunas, a paisagem, ela muda muito a todo momento. À medida que vocês vão andando, ela vai estar mudando muito. Ela não é uma paisagem monótona. Ela não é. Então, assim, muitos vales, muitas serras, muitos mirantes, né? Casas antigas vocês encontrar, pequenos vilarejos, pequenas cidadezinhas, né? Vocês vão encontrar, né? Então, ele tem o trecho talvez maior, 19 quilômetros, né? Ele é um pouco mais puxado nesse trecho, porém é o mais bonito, eu considero, né? Certo? Mas aí, quando se faz o trecho 19, algumas pessoas querem contemplar ele por ele ser tão bonito, às vezes as pessoas fazem uma parte dele, não faz ele todo no sexto dia, e joga algumas quilometragens dele para o segundo dia, já que, desculpa, para o dia sétimo, porque o dia sétimo só é 14,5 km. E aí isso é uma questão de combinar com vocês, né, com o grupo, quando o grupo já estiver aqui. Porque quando a gente chega no primeiro dia aqui, a gente faz tipo um simpósio técnico. A gente tira as últimas dúvidas, as últimas sugestões, as opiniões, algumas alterações que, porventura, vocês acham melhor fazer de acordo com o condicionamento do grupo, com o tamanho do grupo. Tá? Então, o sexto dia, como eu falei, é um dos mais bonitos, porque você vai ter vales muito bonitos, vegetações de caatinga, você vai começar a encontrar, dentro de um trecho, você vai encontrar as três tipos de vegetação, a caatinga arbórea, a caatinga arbustiva, e você vai encontrar a herbácea, e, além do mais, o tipo de vegetação de topo de morro estacional, que alguns biólogos aqui chamam, que se assemelha muito um pouco com a Mata Atlântica. Então, é uma alteração de vegetação muito rápida, vamos dizer assim, na região. E vales muito bonitos que estão na divisa da Paraíba e Rio Grande do Norte, que você vai visualizar uma parte da Serra da Borborema, que é uma serra que começa na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte e vai até o estado de Alagoas, cortando o estado de Pernambuco, e vai até o estado de Alagoas. Esses são cadeias de serras em granito, que está entre 600 e 500 metros a altimetria dessas serras, cadeias de serras. Né? E o trecho 7, que só tem 14,5 km, vocês vão caminhar por dentro do vale do Rio Calabouço, que tem várias montanhas de rocha em granito, com formações que lembram animais. Essas rochas vão lembrar animais, como répteis, alguns tipos de répteis, dinossauro gigante, né? Ela vai lembrar. E lembrar, quando eu falei no início, que a gente tem por volta de 16 sítios arqueológicos, a gente não vai conseguir ver todos, mas alguns sítios vocês vão visualizar, porque você chega de frente, né, dele e visualiza esses sítios. São desenhos que são cenas de caça, cenas de gravidez, isso é o que dá a entender, né, a nossa interpretação.
cenas de rituais religiosos, são cenas do dia a dia, assim como tem outros lugares, mas uma outra civilização, uma outra técnica, um outro tipo de rocha, ao contrário de São Raimundo Nonato. Aqui é granito, aqui é o quartzo rosa, né? Aqui é o gneiss, outro tipo de rocha, é uma outra civilização, é uma outra técnica que foi usada, e são outros desenhos com outras expressões que alguns se assemelham lá com São Raimundo Nonato, outros são bem diferentes, tá? E são desenhos, não são gravuras. Estou esclarecendo isso, porque aqui na Paraíba a gente tem muitos sítios com gravuras e com desenhos rupestres. Então, aqui vocês vão ver muito desenho rupestre. Gravura a gente não encontrou nenhuma, é só desenhos rupestres, tá? Então, no trecho 7, ele tem 14,5 km, é um dos menores, né? Talvez um dos mais leves, né? Mas já está no 7º dia. E no 8º dia nós temos o trecho 8, tem 17,7 km, 18 km, né? Ele é um trecho muito bonito também, vocês vão passar em muitas áreas de assentamento rurais, dentro de cânions, né? Áreas de reserva, porém é o trecho que não está totalmente sinalizado, né? Possa ser que quando vocês cheguem ele já esteja sinalizado. Estou só esclarecendo com antecedência. E você tem uma visão muito grande para 3 municípios do Rio Grande do Norte, e tem grandes paredões em granito, que é usado para a prática de rapel, de escalada, de camping, né? E trilhas que são usadas para prática de bike, né? Ou de 4x4 por algumas pessoas. E a gente encontrou recentemente algumas grutas e cavernas, mas elas não estão catalogadas, elas não foram visitadas ainda, porque a gente não encontrou vamos dizer assim, um especialista que tenha técnicas, que tenha conhecimento para entrar, já que no Congresso Brasileiro de Trilha, não sei se Rose lembra, mas uma das orientações do pessoal da Fiocruz é que a gente tomasse cuidado e não estar entrando nesses lugares sem ter conhecimento, sem ter um especialista que use técnicas de segurança. Então, esses lugares a gente não entra, a gente passa até próximo, assim, mas não entra por questão de segurança, por questão de prudência, né? Então, a trilha Caminho das Ararunas, ela é uma imersão, né, eu digo assim, no interior do Nordeste, porque você vai ver desde aquele morador ainda, pode ser que você visualize ou não, pessoa que anda em cima do jumento, ainda é um morador ou outro, mas é uma cena que está se tornando raro, né, que a moto vai substituindo. E um detalhe, né, gente, outubro você vai pegar a caatinga já ela seca, né, já. Agora não, ela está verdinha, está bem verdinha, que é época de chuva. Vai estar seca. Lembrando que você vai caminhar em lugares bem abertos, mas vai ter caminhos que vão estar vai ter que andar em fila indiana, e a vegetação de caatinga ela é bem espinhosa, claro que ninguém vai morrer por conta de uma furada de um espinho, mas uma espetada de um espinho pode inflamar e pode incomodar bastante. Então, lembrando que é bom trazer calças, né, blusas de manga comprida, né, porque você vai passar em áreas que vai ter plantas que vai ser bem espinhosa, pode rasgar seu braço ou a sua perna, porque tem alguns trechos que são bem mais abertos e tem alguns trechos que são de single track, de caminhada de fila indiana. Então, é uma orientação, e claro, eu sei que todo mundo aqui já é acostumado, indispensável, trazer o bastão. O bastão, ele é muito importante, porque tem algumas descidas, e tem xerém de pedra, e você pode escorregar, tem uma torção, e questão de segurança. Então, não deixe de trazer, em hipótese nenhuma, o seu bastão, né? Mas se não tiver, a gente aqui também dá um jeito, né? Então, pode passar, Rose, por favor, o próximo. Bom, aí tá pegada, né? Eu já falei no início, né? O X, né? Que a gente sabe que caminho incorreto, você não deve seguir se você encontrar, né? O X lá na trilha, né? Não deve ir naquela direção. E a pegada aí que todo mundo já sabe que as cores preta e amarela, que é padrão de todas as trilhas da Rede Brasileira de Trilha. Em qualquer lugar do Brasil, usa-se esse padrão. A bota e a tinta preta e amarela. E a zebrada, né? No caminho correto. Pode passar, por favor.
Bom, esse seria aí, quando a gente fez a trilha estava com 110 quilômetros, né? Hoje ela está com 130. A gente fez no Wikiloc, né? Foi o mapinha que o Wikiloc nos dá, né? Os trechos, né? A gente estava com 6 trechos aí, como eu falei, a gente estava com 6, agora a gente está com 8, porque a gente deu uma suprimida, uma diminuída nos trechos e aumentou o número de dia para que as pessoas possam fazer sem pressa, sem correria, para que elas possam vivenciar, de repente conversar com o morador, né? Visitar uma plantação de algodão, visitar uma plantação de maracujá, visitar um apiário, né? Isso fica a critério do grupo, né? Se quer ver ou não como é que é, visitar a comunidade quilombola, né? O que é que eles fazem de artesanato, o que é que eles produzem, né? Quais são as lendas deles, os contos, a história deles, ouvir a banda de pífano, né? Tocar, que é uma coisa que está ficando muito raro no Nordeste, né? Não é qualquer cidade que você chega e encontra uma banda de pífano para tocar para você ouvir, né? É um patrimônio material, tem muito grupos que você vai encontrar, né, de contadores de histórias, de rezadeira, né, no caminho. Então, são essas coisas que são únicas, que são particulares, que a gente vai encontrar no caminho e que faz parte da vivência, da cultura deles, né? E um detalhe, pessoal, que eu não falei ainda até agora, que me vim esquecendo, é que o Caminho das Ararunas já tem um passaporte. Vocês vão ver já já aí, né, que vocês podem adquirir no início, né, Rose? Adquirir no início. E não é carimbo, é selo. À medida que você vai chegando na casa do morador, você vai recebendo um selo, né? Pode passar, por favor? Mais um. Eu vou falar mais na frente, quando chegar mais. Bom, aí eu acho que está aparecendo que você vai ver museus, como falei, museus urbanos, alguns museus rurais, né, que você vai encontrar ao longo do caminho, né? Cânions, alguns cânions que são em granito, né, na região aqui do semiárido, né, e granito em quartzo rosa, em gneiss, que tem uma formação rochosa bem interessante. Pode passar, por favor. Sem falar em observação de pássaros, de animais, né, que vocês vão conseguir ver como pássaros da caatinga, a gente vê o galo de Campina, o azulão, né? Alguns, é claro que isso é uma questão de sorte, né, gente? A gente não sabe se vai conseguir ver, né? Pode ser que consiga ou não. Bom, alguns atrativos de percurso, você está vendo aí, a primeira foto, a Pedra da Boca, que é o Parque Pedra da Boca, não é só a pedra em formato com a boca, tem a Pedra da Caveira, tem a Pedra do Peixe-Boi, tem os sítios arqueológicos, vocês vão ver o maior paredão de desenho rupestre da Paraíba, vocês vão passar ao lado dele lá, vocês vão visualizar, né? Vai ter capelas construídas por escravos, né, no início ainda de 1800 e ainda do Brasil Império, vocês vão ver aí que são ruínas, mas construídas por antigos cafeicultores, né? Áreas de camping, vocês vão passar por áreas de camping, como eu falei, vocês vão passar por áreas de pousadas também, pousadas simples, pousadas também bem mais sofisticadas, pousadas que a gente tem pousadas aqui com diárias de 40 a 800 reais, né? Então, tem para todos os públicos e bolsos também, né? Pousadas rurais e urbanas, né? Pode passar, por favor? Bom, são outros atrativos aí. Vocês veem aí uma primeira figura número 1 é a Pedra do Chapéu. Não sei se a gente vai passar lá ainda, porque a gente está fazendo uma alteração nesse trecho. É uma rocha, é um geossíquio, é uma rocha que ela tem formato de um cogumelo. Os moradores chamam de Pedra do Chapéu, mas não tem formato. Isso é uma observação minha. Ela tem um formato mesmo de um cogumelo, tem por volta de 15 metros de altura, né? Está sendo caso de estudo por alguns geólogos estão da UERN, estão vindo estudar como é que essa formação, tipo de formação mineral, como é que ela se formou, como é que uma rocha de mais ou menos 10 metros de largura por 12, ela está sustentada por uma rocha que é bem mais estreita, e aí ela lembra um cogumelo, parece uma coisa de outro mundo, parece que foi colocado pelos ETs, é uma coisa bem impressionante, assim, como a formação dessa rocha. Isso tem causado motivo de muita curiosidade, porque a gente descobriu praticamente de 3 anos para cá. Fica dentro de uma área de reserva, né?
Então, ela é pouquíssimo conhecida ainda. É um geossítio que está sendo catalogado e estudado pelos geólogos. Na figura número 2, é uma cachoeira que a gente tem, mas vocês vão passar no período seco, não vai estar com água, em outubro. Na realidade, é dentro de um cânion aí, ele tem alguém praticando tipo um yoga, ela tem por volta de 90 a 80 metros de altura. Figura número 3 é uma trilha que vocês vão passar nela, que está indo para a Pedra da Caveira. Então, é uma rocha em granito, que vocês estão vendo ela já na figura número 5. Se você observar, ela tem olho, nariz e boca. Ela é formato de uma caveira humana mesmo. As pessoas ficam impressionadas como é que se formou essa formação aí. Lembra muito... E detalhe, gente, as vias clássicas, algumas vias clássicas brasileiras de escalada estão aí. Inclusive, em outubro, algumas semanas antes de vocês, vai ter o Encontro Nordestino de Escalador aí nesse lugar. E os maiores escaladores da América Latina vão estar lá, porque algumas vias clássicas de escalada do Brasil estão aí, e eles falam que todo escalador brasileiro, um dia tem que vir aqui escalar, não pelo desafio, mas pela paisagem cênica do lugar. Você tem ideia, esse lugar já foi gravado o comercial da Jeep recentemente, foi gravado lá. Algumas empresas de marca de sapato, de shoppings aqui do Nordeste, geralmente gravam comerciais nessa região aí, porque é uma região muito bonita e única, né? Na figura número 4, vocês vão passar, que vai estar lá no trecho 7, é o cânion Serra Verde, que é um cânion totalmente em granito. Os geólogos aqui da UERN dizem que num raio de 600 quilômetros da nossa região é o único cânion totalmente em granito, né? E você também vai encontrar, segundo os geólogos, você vai visualizar lá tipos de lavas, que são lavas vulcânicas, do início da origem da Terra. Explica o início da origem da Terra quando as rochas ainda estavam em estado pastoso. Então, você vai ver, muito visível, esse derramamento de lava lá. Então, lá é muito visitado, geralmente, por geólogos. É um geossítio, esse lugar lá, o cânion Serra Verde, está no trecho 7. No 7º dia, vocês vão passar por ele. Tá? Pode passar, Rose, por favor. Bom, esses aí, alguns desenhos que a gente encontrou, né, dos sítios arqueológicos, são apenas desenhos, fotos que nós tiramos. Aí você vê aí que são alguns sítios, são 3 sítios arqueológicos diferentes, só que fala-se em 7.000 anos, 10.000 anos, outros falam em 12.000 anos, né? Alguns arqueólogos, né? Claro, não tem a data precisa, né? Mas seria uma civilização que esteve aí nessa região, por ser uma região rica em animais para a caça, rica em água, porque não seca totalmente, peixes, né? Que tinham nos rios, os rios não secam totalmente na região, e aí essa civilização se estabeleceu ali, e elas teriam sido dizimadas na Guerra dos Bárbaros, que houve aqui no Nordeste quando começou a ser dizimada, né, os descendentes dessa civilização, quando houve a Guerra dos Bárbaros aqui no Nordeste, já que a gente está numa região meio que de transição entre o litoral e central. Pode passar, por favor? Bom, os municípios, está aí, a gente fez apenas uma ilustração, esses municípios que estão em amarelo, são os municípios por onde a trilha passa, e os municípios que estão em cinza são os municípios que são vizinhos. Vocês vão passar, talvez, de carro, são municípios que vocês vão visualizar, porque aqui é uma região, os municípios são pequenos, Araruna tem em torno de 20, 21 mil habitantes, né? Nós temos 2 universidades, a Universidade Estadual do Paraíba, que tem um curso de odontologia, de física e de engenharia civil, e nós temos um curso da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, que tem 18 cursos semipresencial, que são aqueles cursos semipresencial, administração, em gestão pública, né, biblioteconomia, ciência da computação e outros. Então, é uma cidade que as cidades vizinhas geralmente vêm para cá, as pessoas vêm estudar, ou vêm várias pessoas de vários lugares do Brasil passar 4, 5 anos estudando, e além no entorno de Araruna, além do campus universitário que tem em Araruna, nós, num raio de 80 quilômetros, nós temos mais 7 campos universitários. Então, é uma região bem servida por campos universitários. As cidades são muito próximas, é uma média de 15 quilômetros de uma para a outra,
não passa disso, né, uma média, as cidades são bem, é uma região bem, as cidades são pequenas, mas é uma região bem povoada, né? Pode passar, Rose? Bom, o que a gente viu com a trilha até agora é que a gente já recebeu, nesses 2 anos, a gente já recebeu pessoas de 22 estados do Brasil para fazer a trilha, né? Inclusive já recebemos pessoas aí de Brasília, grupos pequenos, de 6, de 5 pessoas, né? E que veio dentro de outros grupos, né? A gente já surgiu, já existe souvenirs como chapéu, bonés, já existe chaveiros, já existe como passaporte, como eu falei, né? Já existe camisas do Caminho das Ararunas, existe já souvenirs que surgiram a partir com a trilha, né? Porque as pessoas começam a cobrar, que levam uma lembrança, então você já consegue comprar isso em alguns pontos da cidade, né? Então, a trilha hoje ela já está participando de algumas feiras nacionais, ela já está participando, o governo do estado, através da PBTU, que é o órgão de promoção, ele já divulga, né? O próprio Ministério do Turismo tem nos dado um apoio bastante interessante para divulgar a trilha, né? E a gente tem percebido que alguns empreendedores rurais, aos poucos, estão começando a participar mais. Antes era visto com desconfiança, né? Com um pé atrás, vamos dizer assim. Hoje eles estão começando a questionar como é que faz para participar da trilha, como é que faz para ser um condutor, né? E a gente sempre tenta, principalmente, introduzir aquelas pessoas que a gente identifica que são caçadores, que um dos objetivos da trilha é a preservação. Então, a gente tenta trazer esses nativos para conduzir vocês, as pessoas que vão vir, para que eles compreendam que é preciso preservar e a caça não é interessante para ninguém, né? Nem para eles, nem para a gente, se eles têm uma forma de ter uma renda extra. Então, a gente sempre está introduzindo eles, tentando introduzir eles no processo, né? Bom, isso aí, muito bem. Você tem aí uma foto do passaporte, né? Como eu falei, o passaporte, ele é bem pequenininho. O nosso objetivo não é fazer você andar com livro, nem com peso, não é essa a intenção nossa. A intenção é que você leve uma lembrança da região, que dentro do passaporte, lá, você tem uma ficha médica que você vai preencher, né? Essa ficha médica, quando chegar, porque qualquer coisa, a gente tem as informações, porque nem todo lugar que você vai caminhar vai ter sinal de internet. Lembrando, pessoal, as sinais das operadoras que mais funcionam aqui é Claro e TIM, tá? Claro e TIM são as operadoras que mais funcionam na região. 85% da trilha, 80%, você vai conseguir pegar o sinal dessas operadoras, caso você precise, né? E na casa dos moradores, onde a gente vai parar, sempre tem internet Wi-Fi, se você quiser dar um alô para o seu marido, para o seu filho, para o seu esposo, dizer que está vivo, que está tudo bem, né, que tá no Nordeste, pronto. Então, quer mandar uma selfie, uma foto, então não se preocupe que lá sempre vai ter um sinal de Wi-Fi para você mandar um alô para casa, né? Então, o passaporte ele tem essa ficha médica, ele tem a tabela de informações sobre a trilha, ele está em inglês e português, né? Nós passamos um ano e meio, acho, um ano trabalhando nesse passaporte. Não é perfeito ainda, a gente tem algumas alterações, algumas mudanças para fazer, com certeza vamos fazer no futuro bem próximo, né? Tem algumas coisas não tão satisfatórias, mas já é um começo muito bom. Ele tem uma descrição sobre a caatinga, explica sobre a caatinga, sobre os animais que você pode ou não visualizar durante a trilha, né? As plantas dos animais, né? Os mateiros, os condutores que vão conduzir vocês, eles conhecem bem que tipo de planta, para que serve aquela planta, paulhado, costela caída, eles usam esses termos aqui, não sei se em Brasília vocês usam, né? Então, assim, eles sabem, têm um conhecimento empírico muito bom da região, né? Então, eles conhecem muito, muito bem essa parte aí das plantas, né, dos animais, do comportamento da fauna e da flora da região. E o passaporte, também você vai encontrar muitos, ele foi financiado, grande parte, pelos empreendedores da região, né? Ele tem muito pouco dinheiro público, muito pouco. De cerca de 70% foi para empreendedores, pequenos empreendedores, né? A gente convencendo eles no boca a boca. E além, como eu disse, ser a lembrança, né, que você vai levar,
e tem lá os trechos onde começa e termina, onde você pode fazer as anotações, tem um QR Code, né? E no final, além de você pegar cada selo na casa do morador, que é uma forma de interagir, de você quebrar o gelo com o morador, que você vai ver que são pessoas simples, mas são pessoas, às vezes, tímidas, né? E o passaporte, eu acho que é uma forma de fazer uma conexão, quebrar esse gelo com as pessoas, porque você vai pegar o selo, né? Você vai... E, e nessa forma de você pegar o selo, você quebrar o gelo, você vai pegar com o morador, e no final você vai pegar o seu certificado de conclusão da trilha, né, que é um certificado padronizado. Se você fez caminhando, se tem algumas observações, se fez correndo, se fez a cavalo, se fez de bicicleta, e aí é mais uma experiência, né? Claro que é um papel, um documento, mas eu acho que são 8 dias de experiências bem ricas, né? Eu sempre falo isso, que uma coisa é você fazer uma trilha no Cerrado, eu já fiz trilha no Cerrado aí umas 3 vezes, 2 vezes, outra é na Caatinga, outra é fazer na Mata Atlântica, outra é fazer lá no Pantanal, outra é fazer no litoral. Então, são experiências diferentes, gastronomia diferente, os sotaques, as vivências, e isso nos ajuda muito no processo de construção, né? Eu acho que isso nos ajuda na nossa cultura, nos tornar mais humanos, né, Rose? Nos tornar mais, vamos dizer assim, nos traz mais empatia, né? Porque a gente vê as alegrias, as dificuldades, as frustrações dos outros, e a gente vê que as pessoas são humanas como nós somos, e eu acho que isso é muito interessante, essa vivência. Pode passar, acho que estou finalizando já. O certificado, como eu falei no final, né? Tem um certificado que vocês vão receber. Bom, como chegar a Araruna, tem aí, né? A gente colocou 3 rotas de carro, mas você pode chegar de avião, é claro. Então, os aeroportos mais próximos da gente, nós temos, em primeiro lugar, o aeroporto de Campina Grande, é o João Suassuna, está a 100 quilômetros de Araruna, estrada muito boa e sinalizada para chegar aqui. As estradas da Paraíba são consideradas as melhores do Nordeste hoje, né? Elas estão muito boas e são sinalizadas, são 100 quilômetros do aeroporto de Campina até Araruna. Voos, me parece que por dia tem uma média de 10 voos. A Campina Grande aumentou muito o voo essa semana. Aumentou mais 7 voos da Azul, mas só a Azul e Gol voou para lá, tá? São 100 quilômetros. E aí tem o aeroporto de João Pessoa, que tem uma média de 17 desses voos por dia, e tem voo direto para Brasília. Campina Grande não tem, tem que fazer conexão ou em Fortaleza, ou em Recife, ou em Salvador, me perdão, ou no Rio de Janeiro. Não tem voo para Brasília direto. Mas João Pessoa tem voo direto da Latam e da Gol, né, para João Pessoa. A distância do aeroporto é uma média de... O aeroporto fica em Bahia, não fica em João Pessoa, na região metropolitana. Dá uma média de 150 quilômetros. Também é estrada muito boa para chegar aqui, né? Certo? E tem o aeroporto de Natal, que está a 125 quilômetros de Araruna. Também tem muitos voos. Eu, particularmente, ultimamente, viajo muito pelo aeroporto de João Pessoa, porque os voos geralmente estão com preços melhores, né? Essa é a minha opinião, minha sugestão para vocês, porque geralmente eu uso esses 3 aeroportos e ultimamente é o que eu mais uso. Natal eu uso mais para voo internacional, quando é para a Europa, porque tem um voo direto, ou Recife, né? E já está aí a 280 quilômetros, o aeroporto de Recife. Bom, então você pode chegar, além de chegar nesses aeroportos de avião, e chegou nessas cidades aí, como eu falei, nesses aeroportos, você pode vir para Araruna de transfer, né? Pode chegar de ônibus, pode chegar de carro locado, né? É alugado nesses aeroportos. Então, são as formas de chegar. É uma média de 2 horas e meia, estourando, para chegar em Araruna de carro. Então, de carro de trânsito, 2 horas e 15, no máximo. Se não parar no caminho para ir comer em algum restaurante, algum posto de gasolina, alguma coisa. Pode passar. Bom, esses aí são nossos parceiros, né? Caminhos Araruna são nossos parceiros. Sebrae é nosso parceiro, a PBTU, as prefeituras são nossos parceiros, o Fórum de Turismo é nosso parceiro e a Rede Brasileira de Trilhas, né? Bom, vou encerrar a minha apresentação e vou deixar aberto, tá, em nossas redes sociais.
Vou deixar aberto para vocês fazer as perguntas e questionamento. Eu acho que clima eu falei um pouquinho, né? Ficou alguma dúvida, podem perguntar. O relevo também. Os solos, nossos solos são solos rasos, um pouco pedregoso, né? Xerém de pedra, né? Por isso que o bastão é importante. A vegetação, acho que eu expliquei, arbórea, arbustiva e herbácea, que é o tipo de caatinga, né, que ela se divide nesses 3 tipos. Eu falei isso porque muita gente não sabe, e existe essa diferença, né, de caatinga no Nordeste, né, e não é comum encontrar as 3, né, e aqui a gente vai encontrar esses 3, né. Os animais, como eu falei, você vai encontrar muitos répteis, né, como calangos, alguns tipos de cobra pode ser que encontre ou não, né? A gastronomia, como eu falei, as pessoas consomem esses tipos de carne, eu já falei, né? Que são carnes que as pessoas mais consomem aqui na região, né? Então, pessoal, eu acho que sim, o período que vocês vão estar aqui em outubro, as noites ainda pode ser que estejam um pouquinho frias, mas frias que eu falo é no mínimo 18 graus, tá? No mínimo. Durante o dia vai estar aí 25, 27 graus, 28. Não sei exatamente como é que vai estar, porque o INPE está anunciando aí o El Niño, né? E o El Niño mexe bastante com o clima do Brasil e do mundo. E aí a gente não pode afirmar como é que vai estar exatamente o clima aqui. Provavelmente vai estar mais seco, mas quando eu falo de seco, não quer dizer que a umidade vai estar tão baixa como aí em Brasília fica, né? Porque a gente está a um raio de 80 quilômetros do mar, então a umidade mínima que eu enfrentei aqui até agora, que eu lembre, no mínimo é 50, tá? 50, 45, que é o mês de dezembro e janeiro, que são os mais secos. Como é outubro, pode estar aí entre 50 e 60, 65. Bom, essas são minhas observações, minha apresentação, e eu fico, gente, disponível para tirar suas dúvidas, orientações ou sugestões de vocês, né? Isso é um prazer. Ricardo, muito obrigada. Foi assim uma apresentação com muita riqueza de informações e deu para a gente perceber que o caminho do Ararum é muito mais do que um caminho, né? Ele é uma imersão pela história da região, pela história do Brasil, até pela história do planeta mesmo, como você falou, que são arenas muito antigas, com muitos detalhes geográficos, muita coisa interessante. E também, né, a gente vai encontrar e ter o privilégio aí de estar também, mais uma vez, com o pessoal dos quilombolas, né? Então, assim, esse caminho, assim, só fiquei mais interessada e com mais vontade de vir. O Caminhantes do Cerrado, ele tem uma visão de que a gente deve sempre conhecer primeiro o que está mais próximo. E depois a gente vai se estreando e vai conhecendo, né, os outros lugares. Ano passado foi um ano em que a gente fez a primeira travessia nossa, foi aqui, né, no Distrito Federal, que foi da Trilha União, o Arco União, foi a primeira travessia que nós fizemos, e depois a gente está aqui, a gente começou a partir para outros lugares, mas o Brasil sempre ele tem prioridade. Esse ano começamos a fazer algumas travessias nas Américas, né? E, enfim, porque a gente sempre acha que o que está mais próximo é mais interessante a gente conhecer e tem mais a ver com a nossa história, né? Infelizmente, a gente não tem aqui conhecimento sobre a própria história do Brasil, a gente sabe muito pouco sobre a nossa pré-história. Todo o nosso conhecimento está com base na pré-história e na história da Europa, sendo que a gente tem uma história aqui, né? Nós temos aqui um período aqui. Então, já há registros riquíssimos em vários lugares das civilizações que viviam aqui, né? Muito antes de chegar os europeus aqui, e a gente sabe muito pouco sobre isso. E aí a gente deixar de conhecer um passado nosso, que tem a ver com a nossa identidade, né? Nossa identidade aqui. Então, assim, te agradeço muito, aprendi muito com você, foi uma apresentação maravilhosa, muito bem preparada, com detalhes da travessia, e só tenho mesmo que te elogiar, porque realmente foi muito mais do que falar do caminho, né? Foi também falar do Brasil e da história. Eu vou deixar a Odete, para ver se ela gostaria de falar alguma coisa, de fazer pergunta. Tem um vídeo ainda para apresentar? Não sei se você... tem um vídeo, isso. Tem um vídeo. Deixa a Odete falar aí. Odete, tira o seu... sem áudio, Abre o seu áudio aí, seu microfone, para você falar.
Você precisa de ativar o telefone, está desativado o microfone. A gente não está te ouvindo, Dete. Clica aí de novo no fone para você falar conosco. Não. Isso. Oi. Deu? Agora sim. Deu, mas eu sumi, mas tudo bem. Já fiquei o tempo todo aí na tela. Não, eu achei bem interessante e o que me preocupa um pouco com relação a mim, em particular. Eu, sem dúvida nenhuma, que eu já estaria inscrito para fazer, porque me interessei, achei bonita a história do lugar, entendeu? Essa coisa mais primitiva, que muita gente não foi, isso me atrai bastante. Eu só não sei se em outubro, eu não sei a época ainda, de repente dá, eu não sei se eu vou poder estar presente nessa travessia tão maravilhosa, mas eu vou fazer o impossível para estar. E eu agradeço o convite para participar, né, e para estar com vocês aí, para ouvir você, Ricardo. Muito boa a sua fala, e só cresce a expectativa e a vontade de estar aí, tá? Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, Rose. Você é sempre maravilhosa, muito amada e querida por todos nós, e está sempre nos possibilitando conhecer lugares e coisas inéditas. Eu te agradeço por isso. Um grande abraço e obrigada. Vou passar aqui o vídeo e depois a gente faz o fechamento. É rapidinho, um vídeo bem bonito do lugar. Oi? Vou passar o vídeo aqui. Ok. Acho que não está aí. Oi, gente, desculpa.
acabou lá. Ricardo, vocês estão me ouvindo? Sim, estou Então, lhe ouvindo. muito obrigada, né? A gente vai encerrar, então, e daqui a uns dias a gente vai Certo. disponibilizar isso lá no canal do YouTube, e você fica à vontade, Agradeço. se quiser divulgar Pronto, o agradeço. link Vai ajudar bastante. do canal, tá? Que vai estar gravado. E realmente estou assim, impressionada. Muito bom, excelente o seu trabalho. Que bom. Tomara que Que todo bom. mundo, Que bom. todos os caminhos tenham à frente uma pessoa assim como você, pessoas que fazem acontecer. E a gente vai estar aqui para dar esse apoio. Obrigado. Bom? Tá bom. Boa Obrigado, noite. boa noite. Tchau. Vou parar aqui a gravação.